Muito bem, alunos do Universo Mecânico, vamos lá, continuando com a nossa aula sobre sinais de entrada, aqui do Ford Fiesta 1.6 Zetec Rocan, para falar um pouquinho agora sobre um outro sensor importante, principalmente quando se fala de ignição. Isso mesmo, vamos falar sobre o sensor de detonação, que auxilia muito a ECU no mapeamento da ignição. Isso mesmo, se a maior parte dos sinais de entrada são para melhorar a mistura ar e combustível, tá? Claro, com o sensor de rotação já é feita a ignição. Com o sinal do sensor MAP, eu já ajudo também a ignição, tá? Agora, o controle fino e final com o sensor de detonação deixa o sistema mais encorpado, mais complexo o seu mapeamento da ignição e, claro, muito melhor. Então pensem, para mapear a ignição tem que ter sinal da rotação do motor e PMS. Fundamental. O fase nem é tão fundamental para a ignição. Tá? Ajuda, mas não é fundamental. Ter o sinal de rotação do motor e aquela falha de dente no volante para o módulo determinar o PMS, ponto morto superior. Legal. Sensor MAP é importante? É muito importante. Por quê? Lembra quando os carros tinham, né, distribuidor, avanço a vácuo, avanço centrífugo? Então, o avanço a vácuo mediu o quê? A carga do motor. Pela depressão do motor, você mede a carga do motor. Pois bem, quem que é o medidor de pressão, o medidor de carga do motor agora? É o MAP. Então, o MAP ajuda muito nessa questão, tá? E, por último, temos o detonação, que torna a mistura, né, a queima, né, o melhor possível, porque dá a segurança da ECU adiantar o ponto a nível de ocorrendo a detonação, a ECU atrasa o ponto, porque esse sensor vai avisar a ECU, vai avisar, vai mandar um sinal elétrico. E quando eu falo mandar, literalmente é mandar, porque o sensor de detonação ele é um gerador de sinal elétrico. Ele não precisa de positivo para funcionar. Ele cria, ele gera um sinal elétrico. Esse sensorzinho aí, que estão vendo, uma buchinha de metal no centro, um sensor que capta a vibração, 2 fios, aperta-se o parafusinho aí, né, no bloco do motor com 2 quilos, né, 2 kg força-metro ou 20 newtons metro e acabou. Ligou o chicote, já era, tá? Só apertar ele corretamente. Realmente exige-se o torque recomendado em sensor de detonação para não danificar em nada e não alterar o seu funcionamento, tá? Vamos lá. Detonação é um sensor que informa a ECU o acontecimento do fenômeno chamado de detonação. Assim, esse sinal enviado para a ECU permite a adequação do mapeamento do sistema de ignição, que com esse sinal é atrasado. Funciona assim, a cada rodada de ignição dos 4 cilindros, né, centelhou. Qual que é a ordem de centelha? É a ordem de ignição. 1, 3, 4, 2, 1, 3. A cada ciclo, 1, 3, 4, 2. Não houve sinal de detonação, o sensor está quietinho. Na próxima rodada, o módulo adianta 0,3 graus. Bem pouquinho. Estava com 20 graus, foi para 20,3. Mais uma rodada, foi para 20,6. Mais uma rodada, foi para 20,9 graus. Ele vai adiantando o ponto. O tempo todo. Quando ocorre a detonação, ele atrasa o ponto em 3 graus, mais ou menos. Ou seja, o correspondente a 10 adiantadas. Ele adianta de 0,3 a 0,3, ele atrasa 3 graus. Dá 10 graus, uma porrada de 10, né? Ele atrasa 3 graus, né? Uma porrada de 10 vezes. Só que cilindro por cilindro. Não atrasa todo mundo junto. Não precisa. Ele consegue adequar
de forma a atrasar cilindro por cilindro. Assim eu tenho o quê? Os 4 cilindros, temos ignição do primeiro cilindro, o mapeamento do segundo, o mapeamento do terceiro e o mapeamento do 4º cilindro. Cada um com seu melhor mapeamento possível. Ou seja, uma descrição simples e funcional do sistema de ignição com o sensor de detonação, que dá essa proteção, essa melhoria, deixa o motor o mais adiantado possível, com a segurança de não detonar. E realmente funciona. Bom, falei já que ele não tem fio positivo, né? Por que será? Porque, né, o seu funcionamento é algo bem diferente. Vamos ver, né? Vamos ver a tela do scanner primeiro? Pessoal, olhem o que eu estou falando. É isso, ó. Observem as 4 linhas do scanner, ó. Duração da ignição do cilindro. Né? Tá abreviado, né? Ó. Duração da ignição do cilindro 1, 2, 3 e 4. E depois o avanço de ignição médio que ele tem aí dos 4 cilindros. Nessa tela tá tudo 0 grau, porque o motor está desligado nessa tela, tá? O motor não estava funcionando. Né? Quando eu fotografei, o motor estava desligado. Por isso que está tudo parado, né? Avanço está 0, tempo de injeção está 0, carga do motor está 0, tá? Então temos o que ali, ó? 4 programações, 4 mapeamentos do sistema de ignição desse veículo. Cada cilindro vai ter o seu melhor avanço, o seu melhor ponto de ignição. É como se tivéssemos mapeamentos individuais, cilindro por cilindro. Se já temos o bico individual, temos a ignição, né? O mapeamento da ignição também de forma individual. Ele atrasa individualmente mesmo. Então não é surpresa. Você tem ali, o motor está constante, você está aí a 100 km por hora, o motor a 3.000 giros, tempo de injeção 10 milissegundos. Ignição, 30 graus avançado. Você pode ter o primeiro cilindro 30 graus, o segundo 29, o terceiro 28, o quarto 30 graus e meio. Pode. Você pode ter uma ignição diferente em cada um dos cilindros. Pode, perfeitamente. Pode sim. Então, é possível você ter esse tipo de adequação no mapeamento do sistema, tá? Então vira aí no scanner, vamos lá, a teoria dele e para depois ver como que ele funciona. Vemos nessa leitura do scanner, né, na tela do scanner, o que ocorre realmente no mapeamento do sistema, ou seja, temos 4 mapeamentos distintos no sistema de ignição, onde cada cilindro é controlado de forma individual. Temos o quê? No scanner você vê cilindro por cilindro. Por que isso é importante? Porque, pessoal, os 4 cilindros do motor, eles não são 100% iguais. Não são. Podem ver. Mas como assim não são iguais? Se os dois são a mesma cilindrada, né? Os 4 a mesma cilindrada, usa pistão igual, é o mesmo curso do virabrequim, válvulas, né? Cada um tem a sua, mas são iguais. Por que eu digo que são diferentes em si? Porque temperatura de trabalho é diferente. Sim. Um exemplo clássico. Temperatura de trabalho. Concorda comigo que os cilindros do meio recebem menos refrigeração? Sempre. Aquece mais. Tá? Dependendo do local, ele é prejudicado no resfriamento. Recebe menos água, menos ar. Verdade. Por isso que é característica de alguns motores, quando dá um superaquecimento, fundir sempre tal cilindro. Porque é o cilindro que está mais quente. É o cilindro que recebe, né, uma temperatura mais alta ou não tem como dissipar a temperatura. Então isso é característica de motor para motor. Por isso que o mapeamento também é individual. Cilindro por cilindro. Tá? Funcionamento. Veja nessa tela padrão que sempre uso, né, essa imagem, para simular, né, entender melhor
como que funciona o sensor de detonação. Primeiro, para onde ele está apontando? O que ele está captando? Bom, ele está no bloco do motor. Observem, ó, ele está fixo por um parafusinho no bloco do motor. Lateral do bloco. Em que região? Na região crítica, na região do burburinho. Ele está no PMS, olha lá, está na região dos anéis, ó. Quando o pistão sobe, está na região ali, ó, próxima à região crítica, né, da câmara de combustão, a região dos anéis, tá? Por quê? Porque é ali que acontece a detonação, bem nessa área. E, estrategicamente, o motor do Fiesta, 4 cilindros, onde ele vai ficar? No meio do 2 e 3. Por que no meio do segundo e terceiro cilindro? Porque ele consegue captar. Tá longe? Tá, mas consegue captar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E identificar quem está detonando. Consegue isso, tá? Pelo sinal gerado por ele, tá? E claro, ele é um gerador de sinal. Ele não tem positivo. Tem aterramento e o fio de resposta para o módulo. Ele gera um sinal elétrico, tá? Vamos lá falar sobre o seu funcionamento. Através de um sensor que internamente possui um cristal piezoelétrico, que capta esse fenômeno da detonação e o transforma em sinal elétrico de baixa intensidade. Assim, esse sensor gera seu sinal elétrico. Ele é um gerador de sinal. Ele gera o sinal. Tá? O cristal vibra conforme ocorre a detonação, porque a detonação faz o motor vibrar realmente. Essa região da câmara de combustão vibra mesmo. Tá? Tanto é que muita gente diz assim, o motor está grilando, está batendo pino. É essa vibração. Na verdade não é pino batendo. Não tem nenhum pino ali dentro batendo. Já viram pino de pistão amassado? Já viram? Porque o motor estava batendo pino. Fala-se bater pino porque parece um barulho de metal. Na verdade é o encontro de duas chamas na câmara de combustão. Uma da vela de ignição e uma espontânea. Quando as duas se encontram, esse choque gera o barulho que parece um barulho metálico. Um barulho metal. Por isso que se fala, né? Tá batendo pino esse motor. Por causa desse barulho, ó. Metal. Que acontece na câmara de combustão. Claro que esse fenômeno de detonação, ele é ruim. O motor não é para ter detonação. Ele é ruim. Ele pode superaquecer algum ponto quente. Pode derreter um pistão. Pode furar um pistão. Sim, ele é ruim, tá? Porque ele causa um superaquecimento na câmera. Mas, com o sensor de detonação, esse fenômeno ele é reduzido drasticamente. Praticamente eliminado. Sim, tá? Graças ao sensor de detonação. Quais testes podemos fazer nele? Vamos lá, ó. Tá aí o sensorzinho na tela de vocês. 2 fios, né? 2 fios. Vamos aos testes, né? Então, é possível testar também ele, tá? Então, primeiro, vira o sensor, agora os testes. São 2 fios ligados aos pinos 70 e 56 do módulo. Esse sensor pode ser testado com osciloscópio ou em corrente alternada com o multímetro. Você pode pôr em volts AC, corrente alternada, tá? Sendo necessária uma simulação com pequenas batidas na região do sensor. Então eu ligo ali o osciloscópio, ou capto com o sensor, né, o sensor via multímetro, né, em corrente alternada e dou umas batidas de leve com ferramenta, um marteletinho pequeno, no parafuso do sensor ou ao lado do sensor. Leve, hein? Não precisa bater forte, para ver se gera um sinal elétrico. Gerou? Pelo menos eu sei que o sensor está funcionando. Não sei se está certo, se está errado, mas pelo menos eu sei que ele está em funcionamento, tá? Só para terem uma ideia do teste que podemos fazer no sensor de detonação, tá? Ok? Não dá para medir resistência nem tensão elétrica em volts, corrente contínua, tá? Só com osciloscópio
ou em volts corrente alternada. Resistência, não dá. Volts, tensão elétrica normal, não dá. Não adianta, tá? Vamos lá ao último sensor desta aula. Sensor de velocidade do veículo. Muito conhecido como VSS, né? O Speed Velocity Sensor, né? É o sensor de velocidade do veículo, tá? Por isso que é sensor de velocidade do veículo, VSS, porque não é do motor, tá? Não é de rotação do motor, é velocidade do carro mesmo. Sensor de velocidade está fixo ali diretamente na caixa de marchas, né, no câmbio, tá? E dele pode ir o cabo para o painel. Em modelos mais novos já sai um sensor que vai para o painel, tá? Então vai ter casos que não tem o cabo para rosquear nele. Tem até o lugar, mas não rosqueia nada. É só via chicote mesmo, tá? Isso tá mais comum nos modelos mais novos. Velocidade. O chamado VSS, sensor de velocidade do veículo, é um sensor de composição de sinal para ECU. Assim, esse sinal complementar faz com que a ECU melhore o mapeamento do sistema de velocidades constantes. É para melhorar. O velocidade não é um sinal fundamental. Não. É um sinal de melhora. É para melhorar o funcionamento do sistema. Tá? Então ele não é para mapear, não. Ele é para melhorar. É um sensor para afinar a mistura ar e combustível e deixar o carro mais econômico em algumas situações, né? Principalmente na estrada. Porém, ele acaba gerando alguns problemas, né? Vou falar já sobre isso, tá? Eu pus aqui na tela a imagem, o painel, né? Deixa eu até voltar, ó. Painel de instrumentos para vocês, afinal de contas, é com base nesse sensor de velocidade que temos a marcação do painel de instrumentos e o odômetro, né? Conta ali a velocidade, né? Lógico, é digital, mas é através desse sensor também, tá? Que é marcada a quilometragem no painel de instrumentos. Vamos lá? É um sensor que recebe 12 volts via fusível F2. Então, não é mais 5 volts, ele é 12 volts. O aterramento direto da carcaça do motor e o sinal pelo pino 2 vai para o 50 do módulo, que compartilha o sinal para o painel de instrumentos do veículo. Então, assim, vai primeiro para a injeção e a injeção vai para o painel de instrumentos. Basicamente, esse é o funcionamento do sensor de velocidade do veículo, o VSS. Ligações e alguns testes que dá para fazer em hertz, né, em frequência, ó. Ligação, né, a velocidade do VSS, ó, 10 km por hora, 15 Hz de frequência. 30, 40 Hz, 40 km por hora, 60 Hz, 60 km por hora, 90 Hz. Ou seja, progressivo, né? Vai aumentando a velocidade, vai aumentando a frequência do sinal. Eu posso medir com osciloscópio, posso medir em Hz, né, em frequência, ou posso medir até caneta de polaridade, ele pisca, tá? Porque ele é 12 volts realmente. Então, com a canetinha de polaridade, eu consigo fazer as medições também do VSS. Ok? Aqui, a nossa central elétrica Marelli, do Ford Fiesta. E vamos a mais uma dica da aula. O sensor de velocidade é um sinal complementar. Assim, seu sinal pode interferir em cortes de combustível nas desacelerações, podendo causar a parada do motor, sendo uma falha casual. É a linha Ford, principalmente, né? Você está com o carro andando normal, engatada a quarta, fechou o farol. Se demora um pouquinho para desengatar a quarta marcha, quando desengata, o motor apaga. Isso é típico de falha do sensor de velocidade. Típico, fiquem bem atentos, tá? É muito comum dar esse tipo de sintoma. O carro morre na desaceleração. Belezinha? Pergunta da nossa aula antes do nosso plantão de dúvidas. É possível
o sensor de detonação parar de funcionar? Será que pode detonação parar, queimar, parou de funcionar? Resposta: pode, sim, pode. Mas é muito raro. Sensor de detonação, pessoal, geralmente é chicote, é torque incorreto, aperto errado. Usar arruela, não pode, é sem arruela, tá? Normalmente é isso. Raramente essa peça é trocada. Belezinha? Muito bem, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Aqui no seu universo do mecânico, coloquei aqui algumas perguntas gerais, né, a respeito desses componentes. Primeiro, referente ao sensor de posição de borboleta. É comum essa peça estragar? Dá defeito? Pode dar. E vou dizer para vocês, muitos casos, principalmente depois do efeito lavagem do motor. Exatamente. Cliente que manda lavar o motor, o pessoal taca a VAP ali e dá defeito no sensor de posição da borboleta, tá? Máquina de alta pressão com injeção eletrônica não combinam, tá? Dá defeito. Uma outra questão bem comum que eu recebo do sensor borboleta é os fios do conector elétrico. As pontas do sensor, do fio do sensor borboleta, brilham, parece de ouro. Bom, uma boa notícia. É ouro. Realmente. Os terminais, né, de alguns sensores em especial, eles recebem, lógico, é uma quantidade pequeníssima, né? Mínima. Não vai querer crescer o olho e ficar milionário, derreter o sensor. Não, nada disso. É um mínimo banho de ouro, realmente, nos terminais, porque é um excelente, né, contato vamos ter ali, tá? Então, acontece realmente isso, tá? Em alguns terminais temos ali pequenos banhos de ouro no seu terminal para dar um contato elétrico perfeito. Referente ao motor morrer na desaceleração, linha Ford é uma linha que mais apresenta esse tipo de sintoma. O motor perde a marcha lenta totalmente na desaceleração. Sensor de velocidade. E normalmente ele marca certa velocidade. Olha que curioso, tá? Ou seja, ele se perde em algum momento, dá algum sinal incorreto para o módulo tenta corrigir de um jeito e não dá tempo. O motor literalmente apaga ao você desengatar a marcha. Então, outro sintoma bem comum. Uma dúvida sobre sensor de detonação. O que causa a detonação? Bom, a detonação, pessoal, isso é geral, não é só para o Ford Fiesta. A detonação ela é causada por 3 problemas comuns ou a combinação dos 3. Tá? A detonação é causada, primeiro, temperatura da câmera acima do normal. Motor mais quente do que deve. Tende a facilitar a detonação, porque a temperatura está mais alta, tende a ter um início de chama sozinho, para bater com a frente de chama da vela de ignição. Tá? Primeiro ponto, motor quente demais, câmara de combustão quente demais. Segundo ponto, combustível. Principalmente a gasolina, termos aí baixa octanagem, teremos a detonação. Tá? Terceiro ponto, não menos comum, mas acontece também, um ponto quente na câmara de combustão. Ou seja, uma pontinha de carvão acumulado por causa do ande e para do trânsito, por causa da gasolina ruim, formou um carvão na câmara de combustão. E esse carvão, quando está com o motor aquecido, o que ele fica? Incandescente. Pronto. É o necessário para nascer uma outra frente de chama além da vela. Porque a vela não vai ter a centelha para iniciar a chama. Essa ponta quente, esse ponto quente na câmera, ele vai autoinflamar a mistura ali. E aí vai se chocar uma com a outra, e aí teremos a batida de pino. A famosa batida de pino. Então são os efeitos comuns que nós temos nessa questão de sensor de borboleta, sensor de detonação e o
velocidade do veículo. E não se esqueçam, sensor de detonação tem torque recomendado 20 newtons ou 2 kg força-metro. Belezinha? Ficamos por aqui neste nosso encontro sobre o Ford Fiesta. Próxima terça-feira teremos Atuador parte 1, né? Começaremos a falar sobre os comandados pela ECU. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca da válvula termostática, primeiro posicione o recipiente coletor abaixo do sistema. Solte a mangueira inferior e a retire para ter acesso à válvula termostática. Note que com o líquido frio a válvula estará fechada, saindo pouco líquido do sistema. Solte com a chave de 10 mm os parafusos da fixação e retire a tampa da válvula. Retire o anel de vedação e a válvula termostática usada. Instale a válvula termostática nova e posicione o anel de vedação. O anel vai reter a válvula em seu alojamento. Recoloque a tampa da válvula termostática. Recoloque e aperte os parafusos de fixação da tampa. Recoloque a mangueira no bocal da tampa da válvula. Reposicione a abraçadeira e aperte o parafuso da mesma. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!